Olá, queridos alunos, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre FRAD, Functional Requirement for Authority Date. O que isso significa? O FRAD é um novo modelo conceitual, elaborado para dados de autoridade. Foi desenvolvido pelo grupo FRANAR da IFLA e aplica o modelo FRBR aos dados de autoridade, fornecendo um conceito teórico sobre o funcionamento dos dados de autoridade. Lembrem que todas essas modelagens foram feitas para embasar novas teorias e atualização das teorias de catalogação. Quais são os conceitos básicos do FRAD? Para o FRAD, as entidades bibliográficas são conhecidas por nomes ou identificadores que constituem a base para pontos de acesso controlados. O FRAD define as funções de um arquivo de autoridade, ou seja, para que ele serve, para que ele foi construído dentro de um sistema de informação, as tarefas do usuário, as diferentes entidades de dados de autoridade com seus respectivos atributos, quais são os relacionamentos entre essas entidades, e ele faz o mapeamento das entidades de acordo com as tarefas do usuário. Assim, para o FRAD, nós temos três entidades básicas, ou três macroentidades que compõem a modelagem de dados de autoridade. Tá? Ele primeiro identifica as entidades básicas, em seguida as entidades bibliográficas, que são conhecidas por nomes e ou identificadores, que são a base de pontos de acesso controlado. Quais são essas entidades básicas? Tá? As entidades bibliográficas são todas as entidades dos três grupos do FRBR, são as 10 entidades do modelo FRBR. Nomes identificadores são como essas entidades são conhecidas e ou identificadas. Pontos de acesso controlado baseados nesses nomes ou identificadores. Nós vamos construir pontos de acesso controlado com base nesses nomes e nesses identificadores. Ok? Então, o universo do FRBR, do FRAD, tá? Ele vai ser constituído das entidades bibliográficas, vejam aqui as 10 entidades do modelo FRBR, tá? E aí, essas entidades vão estar relacionadas às outras entidades que o modelo institui, ok? Nesse sentido, nós vamos ter aqui que o nome, o identificador, ele é denominado ou tem por denominação, tá? Ou é a denominação de uma das entidades bibliográficas e a ele é atribuído um identificador. Esse nome, o identificador, ele vai ser a base para o ponto de acesso, que vai ser baseado em uma agência, tá? O ponto de acesso ele vai ser criado e vai ser baseado através de uma agência. Esse ponto de acesso ele vai ser gerido ou governado por regras e essas regras vão ser aplicadas por essa agência. Okay? Então, aqui nós podemos ver todo o processo de construção do controle de autoridades redesenhado em forma de entidades e relacionamentos. Okay? Bem, o FRAD também ele vai estabelecer atributos para cada uma dessas entidades. Tá? Então, a pessoa, ele vai pôr quais são as entidades, os atributos para a entidade pessoa, né? A data associada à pessoa, título. Aqui, título tem a ver com se é um padre, se é um rei, se é um conde, se é um duque, se é um sir, se é um presidente, tá? Gênero é uma questão que tem aberto muitas discussões polêmicas a respeito disso, de se registrar o gênero em controle de autoridade, visto que hoje nós temos inúmeros tipos diferentes de gênero, tá? Também ele vai atribuir atributos à entidade família e à entidade coletiva, ok? Que são as entidades
estabelecidas no grupo 2 do FRBR para a autoridade e vai ser a base inicial da modelagem do FRAD. Esses atributos aqui, eles não foram estabelecidos no relatório do FRBR, eles foram desenvolvidos e acrescentados a essas entidades na modelagem do FRAD. Aí nós temos as outras entidades que o FRAD estabeleceu. É nome, então nós vamos pôr o tipo de nome, sequência de caracteres do nome. Então, a língua em que o nome está escrito, que sistema de transliteração. Sistema de transliteração é uma coisa que a gente usa quando o nome do autor está escrito em um alfabeto que não é o nosso. Por exemplo, em chinês, em japonês, em árabe. Nós não temos como inserir daquela forma no nosso catálogo. Então, nós utilizamos o que nós chamamos de sistema de transliteração. Ou seja, nós escrevemos o nome como ele é pronunciado na língua original. Tá? Isso é um sistema de transliteração. E o identificador, caso ele exista. Como eu disse, o único identificador atualmente que usamos nas bibliotecas para autores são os números de Cutter e a tabela de Fá. E a tabela Fá. Mas existe um projeto mundial em que todos os catálogos de autoridades de várias bibliotecas nacionais do mundo estão sendo unificados em um só local, que é o site VIAF. Tá? E nesse projeto, a intenção é criar um identificador para cada nome de autor no mundo, mas ainda é um projeto que está em andamento. Ponto de acesso controlado, tá? Aqui nós vamos ter atributos também para esse ponto de acesso controlado, o tipo de ponto de acesso, o status, a designação de uso, diferenciação do ponto de acesso, a língua, também tem o sistema de transliteração aqui e assim por diante. Nós temos também atributos para as regras, ou seja, o identificador da regra é o número da regra dentro do código ACR2 ou do RDA, ou seja, o código que você estiver utilizando, e a citação da regra é o enunciado básico da regra. A agência, nome da agência, como eu falei, cada biblioteca é uma agência catalogadora. Cada centro de informação e documentação pode ser uma agência catalogadora. Então, se você estabeleceu o seu controle de autoridade, estabeleceu seus pontos de acesso, você é agente catalogador. Então, vai o nome da sua biblioteca, se tiver um identificador, você coloca aqui, e a localização dessa agência. Aqui nós podemos perceber as relações entre as entidades do FRAD, tá? Uma pessoa, ela pode ter uma relação com outra pessoa, então é uma relação de entidade para entidade, tá? Relação de pseudônimo, relação secular ou religiosa, tá? Aqui elas são muito parecidas. O que seria uma relação secular ou uma relação religiosa? Tá? No caso da Igreja Católica, quando alguém entra para o convento ou para o seminário, ou seja, a pessoa passa a fazer parte do clero, tá? Ela recebe um nome religioso, um novo nome. Tá? Então, por exemplo, eu me chamo Cíntia, se eu virar freira, eu posso passar a me chamar Clara. Ok? Então, existe uma relação aqui. Eu tenho um nome de pessoa relacionada a outro por uma questão religiosa. Nós temos relação de cargo, nós temos de atribuição, de colaboração, relação de irmandade, relação de pai e filho. Tá? Esse tipo de relação que eu posso ter entre duas pessoas diferentes, ou duas entradas de pessoas, né? Aqui no caso eu posso ter uma relação eu posso ter relação entre a entidade pessoa e a entidade família, que é uma relação de pertinência, tá? Ou seja, uma pessoa pode fazer parte de uma família, ou uma família pode ter alguma ligação com uma pessoa específica. Uma pessoa também pode estar relacionada a uma entidade coletiva e uma família a outra família, que é a relação genealógica. Nós também podemos ter relações de família com entidades coletivas. Nós temos empresas que são de propriedade de famílias
Entidade coletiva com outra entidade coletiva, relação hierárquica, sequencial. Eu posso ter uma empresa que fechou e abriu uma outra no lugar com outro nome. Eu posso ter a matriz e as filiais, ou seja, eu tenho várias relações entre entidades coletivas. Posso ter uma relação de obra com obra, tá? Relação de equivalência, derivativa, descritiva, tudo parte. Por exemplo, eu posso ter uma relação de obra com obra, da obra original com uma adaptação, da obra original com uma parte dela, com um capítulo dela, e assim por diante. Outras relações estabelecidas pelo Frade é nome de pessoa com nome de pessoa, relação de nome anterior, de nome posterior, de forma linguística alternativa, outras variações do nome, tá? Aqui nós vamos usar bastante com a questão do nome social, que surge atualmente. Também tem a questão de casais que se separam, que se casam, né? Então, nós temos o nome de solteiro, o nome de casado, depois o nome, quando você se separa, é o nome posterior, né? Então, nós temos várias relações entre nomes diferentes aqui, tá? Nós temos uma relação de nome de família com nome de família, que é a relação da forma linguística alternativa, ou seja, às vezes, uma mesma família, você encontra o sobrenome escrito de várias formas diferentes, com 2 T's, com um T, com I, com E, né? Aí é uma questão de erro de registro, né? Mas são a mesma família. Nós temos uma relação de uma entidade coletiva com outra entidade coletiva, relação de nome completo, de acrônimos, siglas, abreviaturas, de forma linguística alternativa. Nós temos uma relação de nome de obra com nome de obra, ok? Nós temos também relação entre 2 pontos de acesso controlados diferentes, né? Eu posso ter o mesmo ponto de acesso controlado em uma língua e em outra língua, e assim por diante, tá? Então, essa foi a modelagem do Frade. Ela foi toda formulada para a construção dos capítulos do RDA, que tem a ver com controle de autoridade, e também para dar uma nova perspectiva e uma nova funcionalidade aos catálogos de autoridade que nós temos atualmente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.